Olá, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe toda a sua família. Está no ar o programa Nosso Tempo e eu quero compartilhar com você imagens inéditas do que Deus tem feito através da fé de muitas pessoas. A união do povo de Deus tem tornado possível a realização do sonho de muitas pessoas. Pessoas essas que têm lutado, honrado a Deus e através da sua fé no altar, novas catedrais estão sendo construídas. Você vai acompanhar atualizações de obras que estão sendo feitas e obras que serão iniciadas a partir desse mês de agosto, setembro e ainda esse ano. Acompanhe a atualização das obras das catedrais da Universal no Brasil e também em algumas regiões aqui do nosso país. E já voltamos mostrando para vocês o resultado, o que acontece na vida de pessoas que ajudam, que honram a Deus, que serve o altar. Chegamos em agosto e as atividades do calendário de construção dos novos templos da Universal continuam intensas. Veja agora como estão as principais obras em andamento pelo Brasil. No Rio Grande do Sul. Muito bem, estamos aqui no terreno onde está sendo levantado o edifício garagem da nossa catedral. São 5 andares. O primeiro para salas de grupos e uma nave auxiliar, onde ministraremos os cultos enquanto reconstrói a catedral. 3 andares de estacionamento e o último para todos os projetos do FJU e um ginásio poliesportivo. Gramado também estamos na fundação, que é a primeira fase, mas Leopoldina estamos terminando e concluindo também a reforma de Pelotas. Deus abençoe a todos, vem aí o Acre. Estamos em Rio Branco, bem no terreno onde será construída a nossa futura catedral. Nós estamos agora chegando a 8% da obra. Bispo Djalma é com o senhor em Belém do Pará. Nós estamos aqui no estado do Pará e a obra aqui em Júlio César já está entrando na sua fase final. 80% dos serviços concluídos. Já na cidade de Altamira, as obras seguem com 16% de avanço. Vamos agora ao Bispo Josué, lá no Amapá. Estamos aqui em Macapá, exatamente onde está sendo construída a nossa futura catedral, onde já foi executada a colocação de 150 estacas. E agora, como você pode ver, um dos pontos aqui são as sapatas, que serão 56 sapatas, e a próxima fase agora será a colocação das colunas, que você pode ver ali, 6 colunas que já chegaram. Vamos saber agora, lá no bairro do Uruguai, em Salvador, Bahia, como é que está o andamento aí da obra. Muito bem, estamos aqui no terreno da futura catedral, aqui no bairro do Uruguai, em Salvador, na Bahia. Estamos na primeira fase, toda a fundação já está pronta e agora está sendo realizado a terraplanagem, preparando o terreno para receber o piso. E agora nós vamos lá na Paraíba, em Campina Grande. Aqui em Campina Grande as obras estão a todo vapor, nós já estamos aí com 93% para a conclusão da primeira fase desta grande obra. Como você vê nas imagens, já estão colocando a estrutura metálica para a cobertura, o telhado da catedral. Nós vamos agora com o Bispo Wagner, em Boa Vista, na nossa Roraima, onde todo o povo já está na expectativa para a inauguração da nossa catedral aí no estado. Estamos aqui no Templo Maior de Boa Vista, já na reta final, na finalização desse grande projeto, pelo nosso gráfico da engenharia, 99,41% da obra já concluída e tudo já está aí em caminho para a grande inauguração. Bispo Renato, Dona Cristiane Cardoso, eles estarão aqui para realizar a primeira reunião inaugural, 17 de agosto, às 18 horas. Não perca e até lá. Que Deus te abençoe. Se em Roraima temos a alegria por mais uma obra concluída, temos também a alegria de anunciar
o lançamento da pedra fundamental de 2 futuras igrejas no estado de São Paulo. Em Parque Paulistano. E aqui em Parque Paulistano nós ficamos muito felizes com a notícia da construção do novo templo. E eu já quero anunciar, dia 16 de agosto agora, teremos o lançamento da pedra fundamental aqui, realizada pelo Bispo Jadson Santos, desse lugar que eu tenho certeza vai ser um hospital espiritual para ajudar muitas pessoas. E também em Mogi das Cruzes. E aqui em Mogi das Cruzes é com muita alegria que nós anunciamos que teremos mais uma catedral da Igreja Universal. Inclusive, a terraplanagem está sendo feita, o muro que faz a divisão dos 2 terrenos está sendo derrubado e nós estamos nos preparando para a vinda do Bispo Renato Cardoso no dia 23, às 10 horas da manhã, para o lançamento da pedra fundamental. Até aqui, a união de forças fez possível o avanço de cada obra. E assim seguiremos, com a mesma fé, força e propósito, nesta missão de abrir portas para a salvação. Muito bem, agora eu quero mostrar a história de uma pessoa que tem servido a Deus. Muitas vezes você é uma pessoa que se pergunta, olha, eu não tenho condições para ajudar, porque eu mesmo sou uma pessoa que necessito de ajuda. Olha aqui, meu amigo e minha amiga, esse altar está preparado, essa multidão que você vê aqui ao fundo, você também pode fazer parte desse exército, do exército de um Deus vivo. São pessoas simples, humildes, pessoas que foram fiéis no pouco e Deus tem colocado sobre o muito. Eu quero mostrar para você a história de uma pessoa que ela se superou, que ela venceu a crise. Nós temos ungido as pessoas para que elas venham se blindar. E Deus quer fazer exatamente isso nesse mês de agosto. Blindar a sua vida e fazer com que a sua vida seja uma vida abençoada e feliz. Vamos então acompanhar a história de uma pessoa que venceu e um intervalo que fala desse mês da blindagem financeira. Milhões de empresas foram abertas entre 2020 e 2024. Um número recorde e que impressiona, mas que esconde um dado alarmante. A maioria não sobreviveu. 60% das empresas fecharam antes dos 5 anos, de acordo com os dados da Receita Federal, Sebrae e IBGE. Em um mundo marcado por instabilidade econômica, altas taxas, juros e etc., abrir um negócio próprio se tornou o único caminho possível para milhões de brasileiros. Porém, para muitos, o sonho não durou muito. Eu cheguei na igreja igual muitos, né? Com a vida destruída. Uma segunda empresa que tínhamos aberto antes da pandemia, na área de distribuidora de produtos de descartáveis e limpeza, né? E na pandemia fechou. E nós ficamos com uma dívida de 300 mil reais. Isso incomodou bastante, né? E gerou até uma ação de penhora. E orando a Deus e falando, né, que ia resolver essa situação, o pessoal me ligava, o banco me ligava, eu ia lá e falava, olha, eu tenho tanto para pagar. Não, eu não quero, eu quero o valor total. Quando eu cheguei aqui, foi logo quando teve a pandemia. Então, fazia evento, as portas se fecharam, né? Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Fui vender máscara. Máscara na porta do supermercado. Eu sou um ex-presidiário e quando eu saí eu não tinha expectativa de vida nenhuma. E sofri muito quando eu saí porque a oportunidade de trabalho era muito difícil para quem é um ex-presidiário. Mas eu tinha uma aliança com Deus, entreguei minha vida para Deus e comecei a conquistar. Mas quando veio a pandemia, eu perdi tudo. Eu perdi tudo através de uma atitude que eu tive que tomar. Eu tinha 5 carros na minha garagem.
Eu morava numa casa, como eu já dei testemunho, 843 metros, eu, a pessoa e o cachorro. Perdi tudo. Para ilustrar sobre o que estamos falando, no primeiro quadrimestre de 2025, de janeiro a abril, cerca de 970 mil empresas encerraram as suas atividades econômicas, um aumento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Somente no estado de São Paulo, cerca de 269 mil empresas fecharam as portas. Em meio ao desânimo, existem aqueles que escolheram confiar em Deus. Pessoas que, mesmo em plena crise, firmaram um pacto sagrado e não apenas resistiram, mas prosperaram. Conhecer a aliança, né, o pacto com Deus, isso me despertou a ter força para viver e lutar e ir em frente, né? E colocando em prática tudo que foi ensinado, né, tudo que vem sendo falado, Deus mudou minha situação. Primeiramente, a vontade de viver, né? Não ter mais vontade de morrer, isso é o principal. E Deus foi restabelecendo, me dando sabedoria para trabalhar. Comecei a trabalhar numa empresa. Em pouco tempo eu tive 3 promoções. Logo em seguida, Deus me deu a direção de abrir uma transportadora. Iniciei com uma transportadora, né? Deus foi abençoando família, né? Foi mudando a minha vida completamente. Eles viram nas dificuldades uma oportunidade, não para se acomodar, porém para reagir. E hoje provam do extraordinário. Deus é a direção. A gente fabricou um produto que é um mictório infantil, desfraude de criança. E hoje, graças a Deus, a gente está enviando para todo o Brasil esse produto. Deus tem dado direção. Montamos uma mega loja hoje no Paris, temos mais 2. E é só bênção. Eu sempre falo que tem a nossa vida antes do pacto e depois do pacto, né? Antes a gente tinha uma vida destruída e eu comecei a acompanhar ele no pacto. Então, quando a gente começou a obedecer o que é pregado aqui, ser fiel a Deus, tudo mudou. Hoje eu colho o fruto do meu casamento feliz, os meus filhos felizes, a gente viaja para onde a gente quer viajar. Se recorda que 60% das empresas não passaram dos 5 anos? Há quem venceu essa estatística, com fé, visão e perseverança. Deus foi dando direção, mandou um pessoal do Sul. Eu comecei a entregar ferramentas para eles, né? Aí um foi comunicando o outro, aí comecei a atender pessoas da Bahia, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais. Aí juntei o dinheiro, comprei um apartamento, montei uma loja. Com 6 meses, essa loja vendeu 500 mil. Com 1 ano, ela vendeu 1 milhão. No 3º ano, agora, ela vendeu 1,5 milhão. Aí conquistei mais apartamentos, tenho uma vida abençoada, moro bem, como bem, vou aonde eu quero e faço o que eu quero. Então, o Deus da aliança, ele funciona. As notícias sobre a economia não têm sido as melhores. Uma crise que pode ter reflexos diretos na economia do nosso país. E o Brasil, prestes a enfrentar a partir de 1º de agosto, as novas tarifas determinadas pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos aplicaram ao Brasil até agora a maior tarifa, 50%. Mergulha no temor da previsão de cenários preocupantes. Aumentos de preços, desemprego, inflação e o transtorno na economia diante do que está por vir. Por isso, a palavra de Deus nos alerta para não colocarmos a esperança na incerteza das riquezas, mas somente nele, pois quem assim procede não temerá maus rumores. Em agosto, o mês da blindagem financeira, a proteção divina sobre todos que têm confiado em sua palavra. Saiba como participar no Templo de Salomão ou em qualquer igreja universal. Encontre o templo mais próximo acessando universal.org/localizar. Todas as vezes que você pensa em desistir, procure sempre lembrar
que a palavra de Deus, ela não pode ser invalidada. Que o Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera nos dias de hoje. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e também deseja ser o seu Deus. Agora, basta que você venha invocá-lo. Talvez nesse momento você está em desespero, pensando em desistir. Você está a pensar que para o seu caso não tem mais jeito, que é melhor morrer do que viver. Talvez você é uma pessoa que já desistiu de tudo. Você já está com as malas prontas para sair de casa. Você só não tirou a sua vida ainda por causa do seu filho, por causa dos seus pais, que tem alguém que ainda se preocupa com você. Mas a maior preocupação tem sido a dor da sua alma. Você não pode mais continuar sofrendo, meu amigo e minha amiga. Você pode, nesse momento, entrar em contato com o nosso SOS espiritual e desabafar. Pastor Caio, essa pessoa que nos acompanha agora, que nesse momento está aflito, nós temos a nossa central de atendimento e essa pessoa que deseja atendimento espiritual, ela pode nesse momento parar tudo o que faz e ligar, porque certamente ela vai ouvir uma palavra de fé. Exatamente, pastor Edilson, se essa pessoa está aí agora nos acompanhando e você está sofrendo, você está aí angustiada, você tem sofrido com os pensamentos negativos, você pode tomar a decisão, o primeiro passo de mudar de vida, que é entrar em contato conosco através do SOS Espiritual. Você pode estar enviando a sua mensagem, o seu nome para a oração, através do prefixo 42, o número é 99951-0250. Nós temos aqui a mensagem, por exemplo, da Maria, que pede oração pelo casamento. O Flávio Silva envia a mensagem dele pedindo oração pela família, que o pai dele está doente. E assim como essas pessoas, você pode também mandar a sua mensagem, nós estaremos em oração. É a oportunidade que Deus está dando para você vencer todas essas dificuldades que têm se levantado. Tomando o passo de se entregar para Deus, inclusive, nós estamos vivendo aí a semana do grande batismo nas águas. Para que então você venha colocar um fim à sua velha criatura, um fim ao seu passado e viver uma nova história com Deus. E nós estaremos nessa quarta-feira, inclusive, realizando a reunião dos vencedores. Você vai trazer escrito em um pedaço de papel o seu nome. Recorte um papel no formato dessa coluna que você vê aí. Mostra aí pra gente a coluna, por favor. As pessoas receberam uma coluna, uma foto de uma coluna. E você pode escrever em um papel, fazer desse papel uma coluna. Está escrito no texto sagrado. Coloca para mim, por favor, em tela cheia. Ao vencedor, far-lhe-ei coluna no santuário, e de lá nunca sairá. Você sabe que a nossa igreja, ela recebe muita gente. Todos os dias nós atendemos pessoas sofrendo. Mas quantas pessoas que um dia estiveram ali? Quantos que já participaram de uma reunião como essa? Quantos que já tiveram experiências com Deus? Foram abençoados? E essas pessoas, hoje, elas não estão mais na presença de Deus. Elas caíram, se afastaram, elas se desviaram, elas abandonaram a sua fé. A maior característica do vencedor é permanecer até o fim. Não importa o que aconteceu para você ter saído. Não importa a injustiça, o problema, a perseguição, a fraqueza que você enfrentou ou enfrenta. Volte, porque Deus está de braços abertos. E essa quarta-feira é a maior oportunidade para a sua vida, para você voltar e permanecer até o fim. Acompanhe o intervalo que fala dessa quarta-feira e já voltamos. Você já imaginou ser coluna no templo de Deus?
E não estamos falando de coluna de pedras, como estamos acostumados a ver, mas alguém que nunca sairá da presença dele. Jesus prometeu: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. O que significa essa promessa e como alcançá-la? É o que você entenderá na continuação do estudo dos vencedores. Nesta quarta-feira, 13 de agosto, a noite das colunas do Templo de Deus. Às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com reuniões também durante o dia. E em qualquer templo da Universal. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. Eu quero mostrar para você a história de mais uma pessoa que foi abençoada. O que acontece quando alguém tem um encontro com Deus? A vida dela muda, mas não muda apenas de aparência. Quantas pessoas nos acompanham nesse momento e têm feito de tudo para mudar a sua aparência. Têm feito de tudo para mudar a sua vida na parte externa. Não é isso que muitos fazem nas redes sociais? Quando colocam um filtro, uma maquiagem, quando colocam uma roupa diferente, ou apresentam ali um status. A verdade é que esse vazio Deus conhece, e você também. Você sabe que por mais que você tente preencher esse vazio, você não consegue, porque esse vazio é do tamanho de Deus. Acompanhe a história dessa pessoa que preencheu esse vazio ao teu encontro com Deus, e eu já volto. Eu achava que o meu problema era o casamento, vida financeira. Mas o principal não estava do lado de fora, mas sim do lado de dentro. Eu morava numa cidadezinha de Alagoas, uma cidade pequena. Depois que eu casei, é que eu tive muitos problemas na minha vida. O meu casamento, meu marido bebia bastante, ficou desempregado, eu sempre trabalhei. E com essa situação eu bati em várias portas. Eu fui em cartomantes, até em outras igrejas, né? Fui em outras denominações, mas nada resolveu. Foi quando meu esposo decidiu vir para São Paulo e em seguida eu vim. Eram muitas brigas, eram muitas contendas, desavenças e eu particularmente já tinha tomado uma decisão de me separar, porque eu já não aguentava mais aquela situação. Chegando aqui em São Paulo, eu tive um convite para vir à igreja, devido a toda aquela situação que eu passava, eu tive um convite. Como eu já tinha batido em tantas portas e eu não tinha resolvido o meu problema, a minha única solução seria vir para a Igreja Universal. Quando eu entrei na igreja, eu me senti assim uma pessoa diferente, já me senti leve. Eu tive certeza que ali a minha vida ia mudar. Uma palavra que hoje eu nunca esqueço, que o bispo não era, na época era o pastor. Ele sempre pregava: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu me apeguei nessa palavra, porque se o Senhor Jesus, Ele falou que eu pudesse ir até a Ele, então eu fui. E eu nunca ouvi falar no Espírito Santo, nunca ouvi falar. Então, eu tive desejo de buscar o Espírito Santo, de tê-lo dentro de mim, porque eu tinha certeza que com o Espírito Santo, o Senhor Jesus, Ele iria me dar forças para mim resolver meus problemas, como foi resolvido. Então eu tive certeza que era o desejo do meu coração. Inclusive, pastor Caio, essa pessoa que
nesse momento atravessa uma causa impossível, um problema. Talvez, pastor Caio, seja esse jovem que sintonizou nesse canal, que de repente, apertando sem querer o controle, a televisão ligou nesse canal. Meu amigo, minha amiga, não é uma coincidência. Pastor Caio, esse jovem que te acompanha, essa pessoa que tem um problema espiritual, uma depressão, uma dor na alma, um pensamento de suicídio, que está iludido e perdido nesse mundo, como que esse jovem pode fazer para buscar ajuda e qual é o projeto que ele pode conhecer através da Força Jovem Universal? Exatamente isso. Você que está aí agora acompanhando, não é por acaso que você está assistindo essa programação. Creia que é Deus chegando até você, chegando até a sua casa, através desse programa para trazer para você, jovem, essa chance de você superar esse sentimento, essa chance de você mudar de vida. Você pode estar enviando a sua mensagem para o SOS Espiritual, que o número é o prefixo 42, o 999 510250. Estaremos te ajudando, inclusive nós temos um projeto na igreja chamado o Projeto Help, aonde nós temos dado suporte espiritual para todos os jovens que têm sofrido com a depressão, com as crises de ansiedade. Você pode ter certeza que nós estamos aqui prontos para te ajudar e você não está sozinho. Por esse motivo, nós temos esse trabalho tão especial e você pode nos procurar. Eu tenho uma certeza absoluta que o milagre espera por você. Prepara o seu copo com água, chegamos ao final do nosso programa. Vamos hoje unir a nossa fé juntamente com o pastor Alexandre Amaro. É momento de falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo eu oro neste momento por todos que se encontram doentes, aflitos, amargurados, pessoas que oram por um familiar que está internado, prestes a passar por uma cirurgia. Quantas são as pessoas, meu Pai, que se encontram aflitas, amarguradas por causa de um familiar num leito de dor, numa UTI, numa CTI. Vá ao encontro desta pessoa agora, meu Pai. De repente ela está agora respirando com a ajuda dos aparelhos. Seja o Senhor a força que ela precisa. Vá, meu Pai, ao encontro deste leito de dor. Chegue, meu Pai, os teus anjos neste hospital para fazer um milagre acontecer, para restaurar a saúde desta pessoa que de repente, meu Deus, tem vivido momentos de dor, de aflição, essa pessoa que está entubada, numa UTI, meu Senhor, esta pessoa que está agora vivendo momentos de dor, ela fez uma cirurgia e a dor tem sido uma constante, tem pessoas vivendo à base de morfina, meu Pai, remédios fortes, porque a dor é insuportável. Só o Senhor para tirar essa dor, dar a saúde, a vida, a paz, só o Senhor para fazer um milagre acontecer. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor é quem dá a última palavra, o Senhor é quem usa os médicos, o Senhor é quem restaura a vida. Então faça isso através da fé e que esta água seja como um santo remédio para a cura e libertação desta pessoa. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Beba da água. Amigo, amiga, seja livre, curada, curado. Creia no milagre. A última palavra vem do céu. A última palavra vem de Deus. Ele é o autor e consumador da vida. É Ele que traz a força que você precisa. Seja curada, seja curado. Receba a paz e creia no milagre. Deus abençoe a todos. Graças a Deus, que Deus abençoe você, a sua família, que a sua casa seja um pedaço do céu. Nós ficamos por aqui com a nossa participação. Você pode nos procurar na Rua Padre Chagas, número 3536, no centro de Guarapuava, próximo ao Terminal Central. Até lá.